Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro curso gratuito aqui da página Desenvolvimento com Sentido. Hoje vamos falar sobre estudos pessoais dos alunos em casa. Então vamos falar sobre estudos pessoais, vamos falar sobre lições de casa, tarefas que são passadas pela escola e como os pais e responsáveis podem navegar esse universo de forma a auxiliar suas crianças, seus adolescentes a se desenvolver mais e melhor a partir desses estudos. Então, se você considera que esse conteúdo é relevante, se você vai aprender coisas aqui, deixa o seu like, deixa a sua curtida nesse vídeo, compartilhe com pessoas que você considera que podem precisar desse conteúdo, que possam ser favorecidas por esse tipo de fala. Vamos começar. Então vamos falar sobre lições de casa, sobre tarefas, sobre estudos pessoais. Por que isso tudo existe? Então, esses estudos, né, fora da sala de aula, eles têm uma importância muito grande. Alguns pedagogos eles vão ser contra a ideia de você passar lição de casa para as crianças, porque isso acaba tornando o estudo algo obrigatório, né? Então a criança está fora da escola e ela tem obrigatoriamente que sentar e fazer aquilo para se desenvolver, ou então ela vai ser punida, ela vai perder nota, etc e tal. Aqui nós não vamos entrar muito nesse mérito, tá? Se tarefa é uma coisa legal, se não é em si mesma. Nós vamos falar sim do como uma tarefa pode ser passada sendo algo bom a partir da aplicabilidade ou como algo negativo, né, por conta da sua aplicabilidade. Mas nós não vamos discutir a natureza da tarefa em si, se ela é algo bom ou ruim, se é neutro, etc. Tá? Por quê? Porque a tarefa é uma realidade para a maioria das famílias brasileiras. Então, assim, não tem por que ficar discutindo tanto a natureza da tarefa num curso rápido, né, como este. Mais importante que eu diga para vocês o como funciona, né, ou como tirar o maior proveito possível dela. E não discutir tanto a questão do porquê a tarefa é passada, sabe? Vamos ser objetivos aqui. Não que não seja uma questão importante, mas para o nosso escopo aqui agora, nós seremos bastante objetivos. Então, vamos falar sobre para que serve uma lição de casa bem aplicada. A lição de casa ela serve para estimular uma liberdade criativa, uma liberdade intelectual na criança, no adolescente. Nós queremos, a partir da tarefa, fazer com que o aluno tenha que pensar sobre aquilo que ele viu na escola, fora da escola. Ou seja, nós queremos que a criança ou o adolescente tragam o conteúdo para a sua vida prática, para a sua vida fora da sala de aula. Ele está na sua casa e ele vai começar a refletir sobre coisas que ele já tinha visto antes. Isso faz com que ele tenha a possibilidade em casa, né, estando mais à vontade, de refletir e pensar coisas que ele pode não ter pensado antes e assim encontrar aplicabilidades ou encontrar questões, perguntas que possam ser levantadas a respeito de um conteúdo que foi aprendido em sala dentro de um limite de tempo muito curto. Outra coisa importante, a criança aprende a se organizar. A criança ou adolescente vão crescendo em organização, conforme vão fazendo tarefas, conforme vão realizando atividades de estudo em casa. Porque depende delas, né? Em grande parte depende delas, o feitio daquilo. Então elas precisam encontrar qual é a forma mais fácil de fazer aquilo. Elas precisam encontrar qual é a forma mais adequada de fazer aquilo. Elas precisam encontrar formas de se organizar tanto espacialmente, né, tanto fisicamente, onde vai o lápis, onde vai a caneta, onde eu guardo as coisas para ficarem fáceis de apanhar, né, mas também intelectualmente elas vão começar a perceber coisas. Então, por exemplo, algumas crianças, majoritariamente as meninas, né, quando elas vão chegando ali na pré-adolescência, adolescência, elas começam a fazer um caderno muito bonito, né, com cores diferentes de caneta, né, então com posicionamentos diferentes dentro das páginas para dar um layout diferente, ajudar no estudo. Isso é muito válido, isso é um crescimento, sabe? Isso demonstra um certo amadurecimento intelectual, um desejo de enxergar com clareza aquilo que está na frente da criança, do adolescente. Além disso, a criança vai praticar e ela vai absorver, portanto, conteúdo importante
entre aulas, de forma que ela vai vir para a próxima aula mais bem preparada, com um arcabouço maior e melhor de funcionalidades para o próximo conteúdo ou para o próximo passo dentro daquele conteúdo que ela está estudando. Quando nós falamos em estudos pessoais, toda criança, todo adolescente deveria se sentar e estudar diariamente, né? Independentemente de se existe uma tarefa, uma lição de casa ou não. Isso é muito importante, porque desenvolve tudo isso aqui, ajuda a criança a desempenhar melhor na escola, ajuda a criança a se tornar uma pessoa mais questionadora, a se tornar uma pessoa que pensa mais sobre o seu entorno, que pensa mais sobre as relações entre causa e efeito, ou entre as relações interpessoais, ou as relações entre pessoas e o ambiente à sua volta. A criança vai começar a explorar questões históricas, questões geográficas, questões morais. Isso tudo é muito importante. Então toda criança deveria ter esse estudo doméstico fomentado. Nós vamos falar mais um pouco a seguir sobre como fazer isso, né, de forma adequada. Agora uma palavrinha sobre outras coisas que são aprendidas pela criança além da matéria, né? Então a criança ela vai começar a desenvolver funções executivas. Então ela vai começar a desenvolver cada vez mais as suas funções executivas com o feitio das tarefas. Então, em primeiro lugar, ela vai começar a desenvolver um melhor autocontrole. Então, ela sabe que ela, naquele momento, precisa se sentar e precisa trabalhar naquilo que está na frente dela. Ela precisa ter foco ali. Se ela quiser fazer outras coisas, se ela quiser ir para outros lugares, se ela quiser se desenvolver, ela precisa fazer aquilo ali, porque aquilo ali vai ajudá-la. Além disso, por mais que você pegue uma criança que tem uma atitude negativa diante da tarefa, ela vai pensar assim, bom, eu quero ir jogar bola depois, mas eu preciso fazer isso aqui, então deixa eu fazer isso aqui logo, sabe? Então a criança ela vai começar a criar esse autocontrole de não vou sair daqui agora e ir lá fazer o que eu quero, porque eu preciso fazer isso aqui. Algumas crianças, e nós vamos falar sobre isso mais pra frente no nosso curso, algumas crianças, principalmente dependendo da idade, dependendo do temperamento, etc., vão ter mais ou menos dificuldade em ficar no lugar, fazendo a tarefa, em desenvolver esse autocontrole. Portanto, vão precisar de um maior ou menor grau de interferência do adulto, né? Seja para estimular a criança, seja para dar as regras, né, de como a criança deve se portar naquele momento, etc. Vamos falar sobre isso mais para frente. Uma outra coisa importante que a criança desenvolve quando está realizando tarefas é a memória operacional. Então essa criança, ela está trabalhando com alguma coisa ali, ela vai, por exemplo, imagina uma expressão aritmética, né? Então de tanto ela fazer aquilo, vai se tornando uma receitinha de bolo na cabeça dela e ela vai começar a encontrar outros casos, outros exemplos e ela vai começar a conseguir destrinchar aquilo sem precisar pensar muito, porque aquilo vai estar na memória operacional dela, né? Acabei de fazer uma expressão numérica, agora vou começar outra, eu lembro mais ou menos quais são os elementos que eu tenho que colocar primeiro, que eu tenho que fazer depois, qual o passo a passo, sabe? Além disso, a criança vai se desenvolver também no quesito memória, com relação a conteúdo e com relação ao como fazer coisas. Por exemplo, se uma criança vai sentar para fazer uma prova, mas ela nunca fez uma tarefa na vida, muito dificilmente ela vai entender, né, a lógica de como funciona uma prova. A tarefa de casa, querendo ou não, aquela questão de pergunta, resposta, ela acaba estruturando, né, acaba criando músculos, digamos assim, na criança, né, acaba criando um sistema imunológico ali para que ela consiga vislumbrar a prova, os exercícios que estão na prova. Então isso pode ser bastante importante. Ah, Matheus, mas prova é uma coisa boa? Não vamos discutir isso aqui agora, né? Se a prova em si é uma coisa positiva ou negativa. Simplesmente vamos dizer que ajuda a criança a se preparar para a prova. Por quê? Porque provas acaba sendo a realidade da maioria da população brasileira quando a gente fala em escola, tá? São poucas as escolas que não aplicam provas. Então a gente precisa considerar a prova como um dado de realidade. É a mesma coisa que a lição de casa, né?
Além disso, a criança vai desenvolvendo a flexibilidade de pular de um tipo de atividade para outra, né? Então aqui ela estava fazendo, sei lá, um caça-palavras de português, e daí depois ela vai passar para algumas perguntas e respostas em geografia, ela precisa responder algumas perguntas, depois ela vai passar para a construção de uma linha do tempo em história. Então você tem um vai e vem, né, intelectual aqui, também criativo. Essa criança vai começar a se desenvolver no sentido de conseguir dar conta de trabalhar com todos esses fatores diferentes, um após o outro.